Olá, queridos. Uma aula, oitava aula, na quarta, que é a liturgia, os edifícios anexos à igreja, não é? E todos os seus utensílios, desde o altar, não é? Até os outros instrumentos que compõem o espaço celebrativo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus que quer salvar todo ser humano, esteja convosco. Vamos lá, então. Quem entrar, então acione aí se o som está chegando, né? O som está bom, certo? Edifícios anexos à igreja. São edifícios anexos à igreja: o batistério, o campanário, o cemitério, a sacristia, não é? São edifícios anexos à igreja, tá certo? Vamos ver cada um deste. O batistério. No princípio não havia batistério. Um pouco de história, tá certo? Porque para batizar empregavam a água dos rios, das fontes e das nascentes naturais. Depois das perseguições, começaram a construir edifícios separados das igrejas, onde o batistério onde o batismo, aliás, se administrava solenemente por imersão no Sábado Santo e na vigília de Pentecostes. Solenemente eram os dois lugares litúrgicos, na vigília de Pentecostes, não é? E no Sábado Santo, né? Na vigília da ressurreição e na vigília de Pentecostes, portanto. Esse uso durante, não é, todo os séculos até o século VIII perpassou, durou, não é? Quando tornado geral o hábito de batizar as crianças, o batistério foi colocado primeiro no pórtico e mais tarde no interior da igreja. Lembra que na aula passada eu falei do pórtico, não é? Ali, lá na frente, não é? Na entrada, onde os pagãos, gentios, que não podiam entrar no interior da igreja, ficava ali. Ou seja, a porta, vamos usar essa imagem, ficava a porta, por isso ainda hoje, no rito do batismo, se acolhe ali na porta, não é? Se era batizado ali na porta, no pórtico, e depois, quando entrava no interior da igreja, já se entrava cristão. Era uma forma da igreja acolher os novos cristãos e cristãs. O campanário, o que é isso? Os primeiros cristãos, em cada reunião, não é, fixavam dia e hora na reunião seguinte, para depois convocar os fiéis. Empregavam vários instrumentos, como os que ainda se adotam na Semana Santa, né, chamada as matracas. Os campanários são os sinos, né? São os sinos. Os sinos que davam a hora, os sinos que faziam as chamadas para, né, os horários estabelecidos das orações, e também tinha uma função pública, social, que dava hora também para marcar o tempo. Começaram a usar os sinos por volta do fim do século XVI. Olha aí. Aliás, do século VI, tá certo? Sentiram necessidade de colocá-los ao alto, nas torres, para que se espalhasse ao longe o som. Construíram para isso os campanários, diferentes em forma e grandeza, certo? O que é o campanário? É o conceito mais prático, não é? É um jogo, é um conjunto de sinos.
Aqui nós temos o campanários na nossa matriz, porque são 3 sinos, não é? Onde tem apenas um sino, é apenas um sino, não forma o campanário. Os sinos destinados ao culto devem ser bentos pelo bispo ou por delegado seu, não é? Ou pároco, o vigário geral. A cerimônia dita comumente batismo dos sinos compreende várias abluções e unções com o óleo dos enfermos e o sacro crisma. Dá-se ao sino o nome de um santo. A padrinho e madrinha, veja, do sino. Interessante, não é? Que a gente não sabia, nem eu sabia, viu? Disso aqui. Por isso que é interessante a gente pegar os catecismos antigos, porque tem muitas instruções que os novos catecismos que fazem grandes reflexões, não é? Reflexões brilhantes, mas que não têm este resquício catequético, doutrinário, histórico da tradição. Isso que é importante resgatar, né? E esta é a finalidade deste curso Doutrina Cristã, dentro do Magistério da Tradição, para a gente resgatar alguns elementos mais antigos da tradição. Porque eu já fiz, não é, a catequese dentro do novo catecismo da Igreja Católica, certo? Estou pensando fazer, quando terminar fazer uma outra catequese dentro agora do Catecismo de São Pio V. Ele está aqui, ó. Está aqui, junto aqui. Vocês veem aqui esse roxinho, o livro, né? Vamos lá. Aquela bênção é um sacramental e atrai os valores celestes sobre os fiéis que, dóceis ao som do sino, se recolheu à igreja. Veja. E aqui também a tradição litúrgica, não é? Por isso que eu, ao chegar aqui, estou sempre colocando, não para me evidenciar, tá certo? E nem por vaidade e vanglória. Mas quando eu cheguei aqui, eu resgatei o toque dos sinos, sobretudo nos horários do Ângelo, 6 horas da manhã, que deveria também. E o Severina, se tivesse disponibilidade de tocar, não é? Se deixasse alguém, seria uma coisa, né? 6 horas da manhã, o Ângelo, meio-dia, né? E às 18 horas se toca o sino. Veja, nesses horários. E aí vai educando o povoado, a comunidade. Ao tocar esse sino, já se reza o Ângelus, né? O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Veja, eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós manhã, meio-dia e às 18. É sair da matriz. Vou dar um exemplo. 4 horas da tarde, que é 16 horas, lá em 31 de março. Estou dizendo isso porque Severina está aqui, que é missionária de lá, tá certo? Às 16 horas. Então, 4 horas da tarde, às 3 horas, é aberta a igreja, às 3 horas, e faz a primeira chamada, certo? Primeira chamada, dá um toque, e depois dá 10, dá 15, toca, faz a primeira chamada. 3h30, não é? Lembrando aos católicos que vai ter missa, 3h30 já está mais perto. Aí faz a segunda chamada, dá 2 toques e depois faz a chamada, não é? E quando for iniciar a missa, às 16 horas, 4 horas da tarde, faz a chamada para o início da missa. Dá 3 toques e depois faz a chamada para o início da missa. E ali na consagração também tem a sineta que toca na consagração, não é? Os doentes da comunidade que queria participar, aqui, por exemplo, na cidade, queriam participar da missa,
não podendo, o sino na consagração se toca o sino alto e externo, não é? Para dizer que aos católicos que estão em casa, que aquele momento é o momento da consagração. E ali eles rezam e fazem a adoração ao Senhor, né? O Senhor está vindo, como disse Santo Agostinho. O Senhor que veio, que virá, está vindo. E vem como? Nas nossas Eucaristias, nos nossos altares, nas nossas missas, e faz ali a adoração, né? É fantástico a gente entender, a gente compreender, né, os conceitos, a história, as razões pelas quais a igreja, a tradição faz. É bonito quando a gente entende, né? A gente começa a valorizar mais, a gente começa a se maravilhar mais, tá certo? Vamos avante. Então, não é? Aquela bênção é um sacramental e atrai os favores celestes sobre os fiéis, que dóceis ao som do sino se recolhe, não é, a igreja, vai à igreja. Vamos ver os edifícios, o outro anexo. E aqui na nossa matriz nós temos, não é, o cemitério, ou o assoalho, né? Ossoalho, aliás. O lugar escolhido para a sepultura dos cristãos chama-se cemitério. E o cemitério tem o nome também de dormitório, ou dormição. Bem, pois a morte é dormir, o sono à espera da ressurreição. Bonito conceito, né? O que é morte? É dormir o sono à espera da ressurreição. Os primeiros cristãos sepultavam os mortos em catacumbas. Depois foram sepultados em basílicas. E nas grandes e mais antigas matrizes, como a nossa, que já tem 402 anos, nós temos aqui por trás do altar, e nós vemos que é um anexo, não é? Realmente é um anexo. Foi feito, depois foi feito toda a matriz, e atrás foi feito um anexo, depois o cemitério. É bem visível isso aqui, na construção. Pelágio II, no VI século, promulgou a proibição de sepultar nos templos. Hoje, segundo o Código Direito Canônico, ordinariamente é concedida a sepultura na igreja só aos sumos pontífices, cardeais, bispos ou pessoas de sangue real. Olha, não é? Padres também podem, viu? O cemitério deve ser bento e, se for profanado, não permite sepultar ali a ninguém, senão o reconciliare primeiro, né? Tudo que é abençoado, tudo que é consagrado, se for profanado, tem que fazer um rito, não é? De reparação, que nós chamamos também de reconciliação. Vamos ver agora a sacristia, lugar onde se conservam os vasos sagrados, os paramentos da igreja, e os eclesiásticos se vestem para o exercício das sacras funções. Olha o que é sacristia, tá certo? Vou repetir. Lugar onde se conservam os vasos sagrados, não é? Cálice, âmbulas, não é? Galetas, os lavabos, enfim, não é? Catsais também, tudo que for vaso sagrado, ostensório, os paramentos da igreja, não é? Cortinas, toalhas, tá certo? Pálio, o véu de ombro, capas, os paramentos também do sacerdote. Os eclesiásticos vestem para o exercício das sacras funções. É este lugar que, antes da Santa Missa, se encontra ali também com o padre, os ministros, os coroinhas, os acólitos, as ancilhas,
os ministros extraordinários do altar da Sagrada Comunhão, todos se encontram ali. Deveria ser em silêncio, né? Em silêncio, mas infelizmente é o lugar mais barulhento da igreja, é a sacristia. Deveria fazer tudo isso em clima de oração, em clima, veja, de reverência, porque estão se preparando para o grande ato da nossa fé, a grande ação da nossa fé, que é a liturgia, a Eucaristia. Vamos ver agora o altar. O primeiro e mais importante ornamento da igreja é o altar, isto é, a mesa sobre que se celebra o santo sacrifício da missa. No princípio, celebravam sobre qualquer mesa. Nas catacumbas, sobre o túmulo de um mártir, construíram depois mesas de madeira sustidas por 4 colunas ou em forma de área. Jazias interiormente. Mais tarde, construíram altares de tijolos ou de pedra. Um só altar fixo havia nas igrejas, mas, introduzindo no século VII o uso das missas privadas cotidianas, multiplicavam-se os altares, chamados os altares mó, não é? Eu vou pegar a nossa arquitetura de novo aqui, tá certo? Nós temos o altar central, o altar mó, mas temos 2 altares laterais, não é? O altar de Nossa Senhora do Rosário e o altar do Sagrado Coração de Jesus. E percebam, assim como o altar central tem um sacrário, os altares laterais também têm os seus sacrários, que ali se celebrava a Santa Missa, não é? O piso, quem entra aqui, o piso foi rebaixado, o piso da nave central, né, da Assembleia, foi rebaixado, mas aquele piso era alto, e por isso dava condição aos sacerdotes celebrarem naqueles altares, tá certo? Graças a Deus que a nossa matriz, ela é antiguíssima, então ela tem toda essa arquitetônica, não é? Veja, antiga aqui, que dá bem para a gente explicar. Há altares fixos ou móveis. São fixos quando a mesa é formada de um só bloco de pedra, fixa pela base ou as colunas que a sustentam. Altar móvel diz-se de uma pedra quadrada ou retangular, munida de relíquias e consagrada pelo bispo. Pode ser encaixada na mesa do altar não consagrado. Deve ser tão grande que ao menos contenha sobre si o cálice e a patena, não é? Esses altares pequenos, que não cabe nem um cálice nem a patena, às vezes se fazem altares para as comunidades muito pequenos, né? O missionário ou a missionária pensa na dificuldade do peso, do tamanho, e fazem o bloco de cima da mesa muito estreito, muito estreito. Não é recomendável. Não cabe nem a cruz central, faz estreito e curto também, que não cabe, se for colocar 6 velas, não cabe, né? Não cabe nem o comprimento do corporal. O corporal fica passando, né? E a gente fica bem apertadinho, bem encolhido para celebrar. Vamos avante. O altar para nele celebrar deve ser consagrado pelo bispo e conter as relíquias dos mártires. E os altares, né, mais da matriz, da basílica, né? Pode um altar de uma comunidade ser consagrado? Pode sim, mas seria bom que ele fosse fixo. Esses altares de madeira móveis, que quando varre, aí um puxa para lá, puxa para cá, quando o padre chega na comunidade para celebrar a missa,
O altar ou está para a direita ou está para a esquerda. O altar está muito na frente ou está muito atrás, porque quem mexe no altar não sabe botar. Está fora da linha da cruz, não é? Porque tem que ter uma linha. A cruz, o centro, a cadeira e o altar. E a cruz que está na frente também, não é? Tem que ter a mesma linha. Então, quem for limpar a capela, que tem altar móvel, tem que ter esse cuidado e também essa consciência, esse conhecimento. Não é de qualquer jeito, não é? Se não sabe, não é bom mexer no altar, na linha, que é uma questão teológica. Por isso que algumas pessoas dizem assim: eita, o padre Adivânio é perfeccionista e tem toque, porque ele vai entrando, quando vê a cruz de um lado ou de outro, ele vai ajeitar. E quem botou errado fica magoado, fica angustiado, com a cara feia, porque o padre mexe, botou errado, tem que se consertar, ó. Não é? Tem que se consertar. Ao menos procura se informar. Padre, por que o senhor mexe na cruz? Porque tá errado. A primeira coisa, né? Ou tá de um lado, ou tá do outro, ou tá de banda. Não. Tem que estar de frente e, de fato, no centro e de frente. Nem de um lado, nem do outro. Tá certo? Isso não é ter toque, ou ser esquizofrênico ou perfeccionista. É como deve ser, como a igreja pede. É muito simples isso. É muito simples. Vamos avante. O altar lembra o Calvário e simboliza o altar espiritual, isto é, o coração dos fiéis, onde se oferece a Deus orações, boas obras, etc. A pedra do altar simboliza a Jesus, pedra fundamental da religião. No altar, não é? Tanto aqui que ele olha para o corpo místico e, com olhar, ele convida a saudar Cristo, que é no altar, que é pedra fundamental, com um beijo, a saudação do padre. Veja, é com o olhar que ele, não é? O padre não deve chegar de qualquer jeito e beijar. Ele bota a mão, olha para a assembleia e convida todo o corpo místico, ele sendo cabeça de Cristo ali, convida a saudar, certo? Vamos para o ornamento. Ornamento, quantos minutos? 22, mas dá tempo. Ornamento do altar, ou ornamentos do altar. Antigamente, o tabernáculo, os degraus, as imagens, as relíquias e as flores. No tabernáculo, conserva-se a Santíssima Eucaristia para a comunhão, adoração dos fiéis e bênção. Não é? Antigamente, os sacerdotes e os fiéis também guardavam consigo a Santa Eucaristia. Depois, as sagradas espécies foram colocadas em armário junto ao altar. E mais tarde, numa pomba de metal suspenso, ou seja, o ostensório. No século XVI, principiou o uso do tabernáculo, o mármore, com as paredes internas revestidas de metal dourado ou seda branca, portilhola fechada à chave. Isso é o sacrário, tá certo? Ele está descrevendo aqui. O exterior coberto do conopel era chamado assim, ou simplesmente uma cobertura branca, ou da cor do ofício do dia, né? Que é a cor litúrgica, pode ser também. Só pode usar o branco ou da cor litúrgica também, tá certo? Dependendo do bispo, Dom Henrique gostava sempre branco, Mas colocar, por exemplo, o tempo comum verde, não é? Sobre o altar, veste ele sobre o altar e pode colocar uma toalha branca por cima, ou coloca uma toalha branca por baixo e coloca a toalha por cima, o verde.
Isso pode fazer com o vermelho também, pode fazer com o roxo, da cor litúrgica pode fazer. Ou simplesmente, repito, só o branco, não é errado. Por que duas toalhas? Duas toalhas, não é? Uma pequena do tamanho do altar, apenas por baixo, e uma outra maior, né? Vestindo ele todo, como uma passadeira. Por quê? Porque pode acontecer um acidente, não é? E depois da consagração, o sangue, o cálice derramar e o sangue ali, passando pela primeira toalha, fica na segunda. Não pega na madeira e a madeira não chupa, porque ali vai ficar o sangue de Cristo, entendeu? Não absorve. Quando é mármore, se limpa. Mas quando é madeira ou qualquer outro material que absorve, vai ficar o sangue de Cristo, a presença de Cristo. Não é? E é um sacrilégio e uma profanação terrível. Não é? Por isso esse cuidado. O crucifixo coloca-se em lugar de honra para saber-se que o altar, embora dedicado a um santo, é consagrado só a Deus, e sobre ele se oferece o sacrifício eucarístico, renovação incruenta do sacrifício da cruz. Olha que interessante, não é? De informação, de conceito. Se coloca ali na frente para saber que é a Deus, não é? As nossas orações, os nossos sacrifícios, os nossos louvores, a nossa liturgia é a Deus, pelo meio de Jesus, na unidade do Espírito Santo. E saber que a missa não é apenas banquete, não é apenas ação de graça, mas é sacrifício. Sacrifício agora, não é? Incruento, não mais cruento, mas incruento, mas que nos lembra o sacrifício cruento, que é o sacrifício da cruz de nosso Senhor. Aos lados do crucifixo colocam-se os candelabros, providos de velas, para exprimir a fé do povo cristão. Olha o que significa as velas. 2 velas ao lado, não é? 4 aos domingos, e nas solenidades pode ser 6, né? Por exemplo, domingo sempre é solenidade, são 6 missas. Aliás, são 6 velas. Com o bispo são 7 velas. 7 velas, tá certo? Quer dizer, a plenitude. E tem esses 2 significados. Aqui só traz um, mas eu vou evidenciar o outro. A vela significa, não é? Aquelas 2 colunas de fogo, sobretudo à noite, que o Senhor levantava para espantar as feras, para iluminar, mesmo que tenha a lua, mas iluminar a noite do povo no deserto, né? E aquecer. Estava no deserto, geralmente à noite o deserto é muito frio, tá certo? E também aqui o segundo significado é que representa a oração do povo de Deus. As velas no altar representam a oração do povo cristão, o novo povo de Deus que é o cristão. Simbolizam Jesus, luz verdadeira que ilumina todo homem vindo ao mundo. Sobre o altar expõem-se as imagens sacras, quadros, estátuas e as relíquias, para se promover a devoção dos fiéis aos santos e indicar que Jesus Cristo, oferecendo-se em sacrifício ao Pai, associa aos seus também os votos deles, certo? Aqui é interessante que o altar, veja, ele está falando na concepção do altar, aquele altar, como nós temos aqui, o altar que é um conjunto, não é? Que é fixo na parede, porque celebrava voltada para Cristo o Oriente, e a chamada celebrava de costa. Então o altar tem aqui e a parede vê, por isso que os santos e os quadros, certo? Porque se a gente for pegar na mudança do altar solto, não se pode colocar imagem e quadro só em cima do altar.
Ele está falando daquele altar que a gente vê aqui na matriz, chamado o altar mor. As flores são recomendadas e admitidas como ornamento e em sinal de exultação. Recordam a Jesus, flor dos campos e lírios dos vales, e figuram a oferta e o sacrifício dos fiéis ao Senhor. São preferidas as flores naturais, as artificiais toleradas. Olha aqui, tá certo? Se coloca coisa viva, coisa natural em cima do altar, tá certo? Ou no espaço celebrativo, no presbitério, vamos dizer assim, não é? Não as artificiais, coisas artificiais e coisas mortas, não se tolera. Diante do altar, lâmpada de azeite para simbolizar o amor diante de Jesus para conosco e nosso amor para com Ele. Uma outra coisa, um outro ornamento que nos vem aqui é aquela lamparina vermelha que fica no próprio altar ou ao lado, indicando que tem presença no tabernáculo, presença, reserva eucarística no sacrário, tá certo? Ela acesa tem presença. E o sacrário fechado, ela apagada, e o sacrário semi-aberto não tem presença. Às vezes só se apaga a lamparina e o sacrário fica fechado. Se a gente não olha para a lamparina e vê o sacrário fechado, a gente pensa que tem presença. Então, os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, além, se não tiver presença, além de apagar a lamparina, não é, abre um pouquinho a porta do sacrário, para dizer que não tem, está totalmente vazio. Tá certo? Outros móveis da igreja, para terminarmos esta aula. Além do altar, encontram-se nas igrejas o confessionário, veja, o confessionário, em que assenta o sacerdote para ouvir confissões. O púlpito, lugar elevado de madeira ou pedra, onde se anuncia ao povo a palavra de Deus. O órgão, também, instrumento musical para acompanhar o canto sacro e dar maior esplendor das funções sagradas. Aqui é interessante, uma observação, que eu já disse em outra aula, mas vou fazer esta observação que falou do órgão. É o instrumento oficial da igreja. A pia de água benta, aqui eu falei, no início ali, não é? No ingresso da igreja, no início da igreja, onde se guarda a água benta, para que os fiéis, ao entrarem na igreja, devotamente se possa persignar-se e benzam, como a indicar-lhes que as almas devem purificar-se antes de se aproximar do Senhor. Veja, é interessante. Aqui na nossa matriz só não tínhamos, né? Tínhamos muito há anos, por exemplo, o confessionário. Só falta este móvel aqui na nossa matriz, o confessionário. E aí a gente já está trabalhando para mandar fazer o confessionário, certo? Pronto, a gente termina esta aula. Na próxima aula vem com objetos do culto, né? Os vasos litúrgicos, as alfaias litúrgicas, as vestes litúrgicas. Eita, tem muita aula ainda, viu? As vestes litúrgicas. Para depois a gente entrar na Santa Missa parte por parte, tá certo? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Olha o sino. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tchau, tchau. Foi na prática, não foi? Ouvimos o sino.